Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana, né? Semana de muito campeonato brasileiro, rodada muito interessante, que começa a mexer de uma forma mais veemente, digamos assim, uma forma mais convicta, mais concreta, né, na tabela do Campeonato Brasileiro, de uma forma até mesmo inesperada em alguns pontos, e que vai adiando aí o término, né, oficial, digamos, né, o término, né, meio que boleiro aí da parada do Campeonato Brasileiro dessa edição, que ainda não tem seu campeão definido, pelo menos não nessa 34ª rodada. Mas antes da gente conversar sobre isso e de todos os 10 jogos que fizeram, que abrilhantaram essa 34ª rodada, eu vou pedir para você curtir, comentar esse vídeo, né, dar sua opinião também no final desse vídeo, e enfim, se inscrever, ver se está inscrito, se pensa em se inscrever, pô, assiste uns 3, 4 vídeos, vê se você concorda com a minha opinião, vê o que você acha da minha opinião, e aí você pensa se você vai querer se inscrever aqui ou não, tá bom? Fechou? Vamos ver esse combinado? Você assiste, analisa, vê se eu falo bem, se eu falo mal, se eu falo alguma coisa específica aí que não seja do seu agrado. Deixa nos comentários também uma crítica de uma maneira muito construtiva que a gente vai estar absorvendo e colocando em prática nos próximos vídeos. Fechou? Meus queridos, vamos conversar então sobre essa 34ª rodada que começou na terça-feira com com os jogos dos finalistas da Copa Libertadores, né? Interessante que foi o jogo dos finalistas, mas os últimos 4 finalistas estavam nesses jogos de terça-feira, porque em 2020 tivemos Palmeiras e Santos, e os dois jogaram na terça-feira também, e em 2021 tivemos Flamengo e Palmeiras, e agora em 2022 teremos Atlético Paranaense e Flamengo na finalíssima da Copa Libertadores, que acontece amanhã, né? Famoso hoje, que eu tô gravando aqui no dia 29. Então já acontece esse único jogo, né? Jogo único da final da Libertadores. Também vai acontecer um jogo muito importante, que é Goiás e Corinthians pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo atrasado, né? Enfim, porque todo aquele imbróglio com o SJD, enfim. Mas vamos conversar. Ó, o Flamengo ganhou esse jogo com gols de Pedro, Marinho e Arrascaeta. E o Santos fez aí os seus 2 gols no jogo, ficou 3-2, né? Com Alex e Carabarral. Cara, esse jogo aqui marca muita polêmica, que na minha opinião, com razão, né? Uma polêmica com razão, porque realmente houve pênalti em cima do Camacho, né? Lance inclusive do Mateuzinho, que vai dar assistência pro primeiro gol do jogo, que é um belo gol do Pedro, mas que deveria ter sido anulado, né? E marcado o pênalti para a equipe do Santos no Maracanã. Acho que toda essa final de frase que eu disse, talvez tenha pesado a consciência dos árbitros que, na minha opinião, mostraram muito amadorismo e falta de peito para marcar essa penalidade nesse jogo no Maracanã, né? Penalidade essa que deveria ter sido marcada, enfim. E o jogo estava em 0-0 ainda, então provavelmente a vida, né, o destino desse jogo teria sido completamente diferente se o Santos tivesse tido um pênalti e a oportunidade de sair na frente do placar. Né, o primeiro tempo, o Santos levou algumas chances de perigo, né, é verdade, mas quem levou mais perigo e mereceu mesmo sair na frente foi o Flamengo, né? Se não fosse o João Paulo, dificilmente o Santos teria terminado o primeiro tempo apenas com 1-0 ou com chance de sair na frente, né? O Santos teve algumas oportunidades, mas o Flamengo foi majoritariamente superior em todo o primeiro tempo, com apenas 3 titulares, né? Pedro, Everton Ribeiro e Davi Luiz foram os 3 titulares que começaram a primeira etapa, mas aí, conforme o jogo foi passando, foi entrando na Arrascaeta, foi entrando outros titulares para aquecer os motores para a finalíssima da Copa Libertadores. Mas enfim, o Flamengo venceu, né? Crava seus pés na 3ª colocação no Campeonato Brasileiro, né? Chega aos 61 pontos, né? Uma pontuação bem razoável para um time que passou por altos e baixos no começo do ano, no começo da temporada do Campeonato Brasileiro. Tem chance ainda de assumir uma vice-colocação, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Tem 12 pontos em disputa, pode sim passar o Internacional tranquilamente nessa colocação do Campeonato Brasileiro. Vamos falar então do outro jogo da terça-feira, que foi Atlético Paranaense 1 e Palmeiras 3. Né? O Matheus Felipe, zagueiro, fez um belo gol, né? O primeiro gol do jogo, um chutaço de fora da área. Na minha terra a gente chama de dedão, né? De fora da área, que é quando o bico da bola, o bico do pé na bola, né? Fez um belo gol aí para o placar do jogo. E aí, no segundo tempo, cara, entrou uma peça muito importante para a equipe do Palmeiras, não só futebolisticamente falando, mas de toda a economia, enfim, projeto futuro do Palmeiras, que é o jovem Endrick, né, de apenas 16 anos. O atacante entrou no jogo e mudou a história da partida, né? Fez 2 gols. O primeiro gol tem aquela polêmica se foi gol dele ou do Scarpa, mas o árbitro recorrigiu. Na suma, ele deu o gol pro garoto de 16 anos aí, que fez o primeiro gol do jogo. Logo em seguida fez um belo gol de cabeça, num ótimo cruzamento do Rony. E o Gustavo Gomes fechou o placar para o Palmeiras. O Palmeiras chega aos 74 pontos, faltam 3 pontinhos apenas para se sagrar campeão brasileiro 2020,
2022, quase que eu falo 2023, 2022, né? Falta pouco ainda pro Alviverde, né? Tem mais um jogo aí, digamos, né? Se vencer o Fortaleza já será o campeão em casa, mas ainda tem 4 jogos, né? Apenas uma vitória. O time pode ir mais tranquilo para esses jogos, porque é questão de tempo mesmo. E o Internacional não pode perder, né, cara? Se o Internacional perder, o Palmeiras é campeão. Mas a história do jogo, cara, o Palmeiras foi muito superior à equipe reserva do Atlético Paranaense, né? O Atlético demorou para se encontrar no jogo. Quando se encontrou, saiu logo, foi beneficiado pelo chute do Matheus Felipe, né? Que foi um belo chute, volto a dizer. E aí o Palmeiras encontrou um pouco mais de dificuldade porque o Atlético retraiu suas linhas, retraiu a defesa. Mas no segundo tempo, como eu falei, com um ar novo, com um moleque de qualidade ali na frente, cara, o Palmeiras começou a ter mais chances, começou a converter mais oportunidades. E na minha opinião, num erro de decisão do Pedro Henrique, zagueiro do Atlético Paranaense, que inclusive entrou no segundo tempo, o Endrick roubou a bola e aí onde saiu o primeiro gol. E aí foi onde foi água abaixo todo o sistema do Atlético Paranaense. Mas assim, vitória muito importante para a equipe do Palmeiras. Uma derrota que não atrapalha, na minha visão, em modo nenhum a preparação do Atlético Paranaense para a finalíssima da Copa Libertadores. Eu acho que as duas equipes, Flamengo e Atlético Paranaense, chegam inteiras e muito bem preparadas, treinadas para esse jogo, né, mais importante aí da temporada de ambas as equipes. Mas vamos ver. Vamos ver como vai acontecer, vamos ver como vai ser esse jogo. Né, uma partida que promete muitas emoções, né? É um jogo que, enfim, a gente sabe como que o Flamengo joga, que é um futebol mais incisivo, né? De pressão, de agilidade, de rapidez. E o Atlético Paranaense já tem um jogo mais cadenciado, que vai cometer muitas faltas nessa partida, isso é inegável. Mas o Atlético, para mim, chega com um pouquinho mais de interesse, digamos assim. Não interesse do time, eu acho que os dois times estão interessados, mas eu acho que um pouquinho mais de interesse público aí para o Atlético Paranaense. Na quarta-feira, o Botafogo venceu por 2-1 a equipe do Red Bull Bragantino, uma boa vitória do Fogão. Não foi um jogo espetacular do Botafogo, mas foi sim um jogo interessante defensivamente da equipe, principalmente pela partida do Adrielson, né, o zagueiro aí, o jovem zagueiro do Botafogo, fez uma ótima partida. Gabriel Pérez e Tietê fizeram os gols do Fogão e Luan Cândido, mais uma vez, fez o gol do Red Bull. Red Bull, cara, fora de casa vai ser isso, vai ser perder, empatar, e dentro de casa, aí sim a equipe tem que vencer para, né, chutar de vez a chance de rebaixamento e procurar uma vaga direta aí para Sul-Americana, né? Quem sabe uma vaguinha ali, beliscar. Ficou difícil para a Libertadores, mas eu acho que uma Sul-Americana já fica mais seguro e vai disputar uma competição internacional que vem, né? Fazer o quê? O Corinthians recebeu a equipe do Fluminense em casa também na quarta-feira, pelas 9h45 da noite, né? Horário tarde para Dedéu. Mas o Fluminense venceu muito bem, na minha opinião, um dos melhores jogos do ano do time do Fernando Diniz. Foi com uma superioridade impressionante que venceu o Corinthians. O Corinthians pouco incomodou, não levou tanto perigo. Atacantes, o sistema do meio de campo à frente do Corinthians faltou muita criação, faltou muita mobilidade. E aí o Fluminense sobrou, né? Dominou o meio de campo, dominou a defesa e tinha o Cano na frente para converter as oportunidades em gol. O Fluminense foi muito superior, merecida a vitória, vai para a quarta colocação, assume, né, a colocação do Corinthians, que está em quinto. Agora uma posição está em quinto, mas como vai ter esse jogo atrasado com o Goiás, pode ser que reassuma, né, a quarta colocação, vai para 60 pontos. O Corinthians venceu o Goiás e passa a equipe do Fluminense, que tem 58. Também na quarta-feira, às 9h45, é que o jogo que atrasou a definição do Campeonato Brasileiro, né? Porque o Internacional estava perdendo para o Ceará por 1-0, né? Logo nos primeiros minutos de jogo, o Lima teve uma oportunidade numa cobrança de pênaltis e converteu. Mas o time do Ceará, cara, fez um primeiro tempo absurdamente bom. Foi absurdamente não, surpreendentemente bom. O time saiu vencendo por 1-0, teve a oportunidade de se fazer mais, mas faltou tranquilidade, faltou todo aquele pacote que está acompanhando o Ceará desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Falta um controle psicológico e emocional nesse time. Porque a partir do momento que o Internacional empata com o Edenilson, o time ali sumiu em campo. Para mim, não existe Ceará depois do gol do Edenilson. Porque aí só deu o Internacional, o empate sai logo na sequência numa cobrança de pênalti do Alan Patrick. Que, na minha opinião, foi sim pênalti, deveria ter sido marcado. Foi uma infantilidade do Luiz Otávio, que subiu com o braço um pouco aberto, muito aberto, na verdade. Mas o Internacional segue na caça do Palmeiras. É difícil, são 10 pontos de diferença. Como eu falei, uma vitória do Palmeiras já sagra o time alviverde como campeão, mas tem sempre as esperanças, enfim, as esperanças nunca acabam. Também na quarta-feira, às 9h45, tivemos um jogo que começou muito, muito mal, mas terminou muito bem, que foi Goiás 2, América Mineiro também 2. Vinícius e Diego fizeram os gols do Esmeraldino, Aloísio e o Wellington Paulista fizeram os gols do Coelho. O Coelho saiu 2 vezes na frente do placar, né, com 1-0, depois 2-1, mas faltou qualidade e atenção, principalmente atenção no primeiro gol,
porque tomou o gol na saída de jogo, e aí viu o Goiás crescendo. O Goiás já estava melhor no segundo tempo, mas o América levava as chances de mais perigos. Como que o time pode ser melhor, mas não levar as chances de mais perigo, né? Foi a questão de dominância e criatividade da equipe no meio de campo para frente. O Goiás confia muito as suas fichas no Pedro Raul, e quando ele passa por uma noite apagada, como foi essa no Railé Pinheiro, aí você tem que compartilhar o brilhantismo da equipe com outros atletas. E aí falta um pouco, né, de companheirismo e de qualidade desses atletas, mas na minha opinião o Goiás foi bem, o América foi muito bem, na verdade. E ainda tem chance de classificação para Libertadores, mas cai 2 casinhas, vai para a 11ª colocação. Na quinta-feira tivemos São Paulo 2 e Atlético Goianiense 0. Aqui eu não vou me estender muito no jogo, gente, porque deu praticamente o esperado de todos, né? O São Paulo foi melhor no primeiro tempo, é verdade, mas o Atlético Goianiense virou completamente o jogo na segunda etapa. E só não virou o jogo por uma ótima partida do Felipe Alves, né? Ele já tinha feito uma ótima partida contra o Palmeiras no Allianz Parque, onde defendeu, catou até vento. E agora aqui no Atlético Goianiense e São Paulo, no Morumbi, voltou a jogar muito bem e segurou essa vitória para o São Paulo, viu? Tudo bem que o gol do São Paulo só vai sair no finalzinho do segundo tempo, né, nos acréscimos. Mas se não fosse isso, o São Paulo já estaria perdendo nesse momento do que sai o gol da vitória por uns 2 ou 3 gols de vantagem. Não falo só no placar não, de vantagem. O Atlético Goianiense foi muito bem na segunda etapa, mas assim, quando joga tudo contra um time, não tem como, né? E aí jogou tudo contra o Atlético Goianiense. O time não conseguiu fazer um bom resultado fora de casa, cai uma colocação, vai para a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro. Muito perigosa essa colocação do Dragão. E o São Paulo, cara, assume a 8ª colocação de vez, faz 50 pontos, fica mais tranquilo, porque vai ter o jogo da final da Libertadores, que pode estar transformando o G7 num G8, que antes já era um G6, agora virou um G8. Bom, vamos falar então de Fortaleza e Curitiba. Uma boa vitória do Fortaleza numa boa partida do Juninho Capixaba. 2 gols do lateral esquerdo e um gol do Romarinho, né? Fizeram os 3 gols aí do Coxa Branca, do Fortaleza. Para o Coxa Branca, quem fez o gol foi o Matheus Cadorini. Né? O Curitiba continua com a sua saga de apenas 2 pontos conquistados em já 32 rodadas, e metade, digamos assim, fora de casa. Então, de todas as partidas que o Curitiba fez fora de casa, o time sequer venceu, coisa que até o Juventude fez. Mas enfim, o Fortaleza venceu muito bem, também já começa a pensar mais seriamente em conquistar uma vaga para a Libertadores do ano que vem. Não acho que vai conquistar uma vaga direta, mas uma vaga indireta aí já é mais provável. A indireta que eu falo é para a pré-Libertadores. O Atlético Mineiro também venceu a equipe do Juventude, mas não convenceu. Né? O Juventude já estava matematicamente rebaixado na rodada. Era só questão do Atlético Mineiro sacramentar esse rebaixamento. Isso aconteceu. O Dodô fez 1-0 logo no começo do jogo, mas aí o Atlético sumiu, cara. Não criou bastante oportunidade. As oportunidades que criaram não foram bem correspondidas, né? Não foram bem finalizadas, digamos assim. Inclusive um pênalti desperdiçado pelo Nacho Fernandes, né? Na segunda etapa, defendido, na verdade, pelo goleiro Gabriel, do Juventude. Mas foi um jogo, assim, se fosse colocar um saldo positivo, seria pro juiz, que fez uma ótima brincadeira. Mas eu acho que o Atlético Mineiro tem que ligar o sinalzinho de alerta, principalmente pro ano que vem. Esse ano já foi, a vaca foi pro Bejo, já acabou, entendeu? O Atlético dificilmente vai conquistar uma vaga direta para a Libertadores, acho muito difícil mesmo. São 6 pontos de vantagem pro Corinthians, que é o 5º colocado, então assim, esquece vaga direta. Acho que a vaga indireta mesmo pelo Libertadores vai ser a opção do galão da massa. E o Cuiabá, cara, venceu por 1-0 a equipe do Avaí, gol do PP no fim do jogo. O jogo estava sendo horroroso, caminhando pro poupa-tempo, mas o PP acertou um belo chute fora da área, fez 1-0. E a vitória coloca o Cuiabá fora da zona de rebaixamento, vai para a 16ª colocação e coloca o Cuiabá, inclusive, com 49% de chance de rebaixamento. Né? Já estava beirando 60%, agora já cai para 42%. Uma boa vitória em casa. Vai pegar algumas pedreiras aí pelo caminho, mas vence um adversário direto e coloca aí os 2 pezinhos para fora. Tem que respirar, mas tem que se manter também, né? Tem que fazer 4 bons jogos aí até o final do campeonato e sacramentar mais um ano na Série A do Campeonato Brasileiro. Meus queridos, esse foi o vídeo de hoje. Agradeço muito a presença de vocês ter aqui. Um abração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!